Bom, vamos estudar o desaforamento. Dentro do CPP comentado, nós temos o artigo 427 do CPP, que trata dessa matéria interessantíssima para os julgamentos no Tribunal do Júri. Por que ela é interessante? Vamos lá, abra o seu CPP, vamos ler e discutir o artigo. Artigo 427, presta atenção na leitura. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Bom, muito interessante, né? Porque desaforar um processo, desaforar um julgamento, você quebra a regra de fixação de competência. Agora, a regra de fixação de competência, ela é uma regra infraconstitucional, aquela regra de fixação de competência em razão do local do crime. No Tribunal do Júri, nós temos a regra de fixação de competência em razão da matéria, né? Em razão do delito. Só que o local, a regra de local também vale, porque o crime aconteceu em São Paulo, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri da cidade de São Paulo. Aconteceu em Vitória, vai ser julgado em Vitória. Só que nesses casos previstos aqui no artigo 427, nós temos uma quebra de competência por local, de acordo com essas condições que estão aqui. Outro detalhe importante é você perceber qual é a natureza processual do pedido de desaforamento do julgamento. Qual é a natureza processual, senhor? A natureza processual é cautelar. Ele tem o objetivo de proteger o julgamento do acusado, tá? E aí, quais são as regras que você vai observar para pedir o desaforamento? Principal, a primeira delas está ali. Se for interesse de ordem pública. O que seria o interesse de ordem pública, né? Trazido ali. Seria o quê? A preservação do patrimônio público, da segurança pública. Tem julgamentos que são muito tumultuados, tem muito clamor público, você vai enfrentar manifestações e tal. O réu pode ter problema, pode ser acusado de morte, isso é um dos quesitos mais à frente. O advogado do réu também. Então, a garantia da ordem pública é um dos fundamentos que podem ser articulados para que você desafore o julgamento, beleza? Na sequência, ou reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri. Para mim, esse é o principal. Sempre que você tiver dúvida da imparcialidade dos jurados, o crime teve muito clamor público, isso por si só autoriza o desaforamento, os jurados são imparciais porque teve muito clamor público. Sempre que você tiver a dúvida dessa imparcialidade, você pode pedir o desaforamento. Agora, não é esse o fato do clamor público existir o fundamento adequado para dizer que os jurados são imparciais. Muito noticiado pela imprensa, muita reportagem e tal, não é um fundamento adequado. Você precisa provar que existem manifestações sociais de pessoas, de cidadãos que moram naquela cidade e pessoas que podem ser jurados, elas podem ser jurados. Você tem que provar que essas pessoas têm se manifestado sobre o caso, têm antecipado um julgamento, têm pré-julgado o réu dentro daquele caso. Hoje, geralmente, todos os veículos de imprensa têm um perfil no Instagram e no Facebook. Eu te aconselho olhar as notícias sobre aquele caso e ver qual é a manifestação social das pessoas, dos cidadãos da cidade. Isso pode contaminar o jurado,
Porque o jurado é um cidadão normal, que dorme, acorda, trabalha, come, se alimenta, frequenta restaurante, lê jornais todos os dias. Isso pode afetar a opinião do jurado. Então você precisa trabalhar esse quesito, não pode ser trabalhado de qualquer forma, você precisa trabalhar ele de forma mais específica, direta. Você precisa encontrar manifestação de pessoas que realmente possam influenciar os jurados, ou essas pessoas até mesmo podem ser jurados. Na sequência, nós temos a segurança pessoal do acusado, né? Se você tiver uma movimentação popular muito pesada, agressiva, violenta, que queira tirar a vida do acusado, o magistrado pode sim desaforar, e você, como advogado, se tiver provas concretas disso, você pode sim pedir o desaforamento. Importantíssimo. E aí vem um detalhe: qual é o momento que você pode pedir o desaforamento? Você só pode pedir o desaforamento após o trânsito em julgado da pronúncia. Enquanto você ainda estiver na fase recursal, recurso em sentido estrito, recurso especial, você não pode pedir o desaforamento. Não tem prazo, tá, meu amigo, minha amiga? Não tem prazo específico para você entrar com pedido de desaforamento. Agora, é aconselhável que você faça com uma certa antecedência da data do júri, para que o tribunal possa julgar, né? Tem um procedimento a ser julgado dentro do tribunal, a ser seguido dentro do tribunal. Bom, em frente ainda, quem pode requerer? Quem pode requerer? O Ministério Público, o querelante, o assistente, né? Tá aqui o assistente, o querelante ou o acusado, ou mediante até mesmo representação do juiz. O próprio juiz pode representar a corte pedindo que desafore o julgamento. Você tem o julgamento, vai acontecer pelo juiz de primeiro grau, certo? O Tribunal do Júri Popular. Quem é a autoridade competente para julgar o pedido de desaforamento? É o Tribunal de Justiça. Se for um júri federal, será o Tribunal Regional Federal. Se houver uma tentativa de um desaforamento interestadual, o competente para julgar esse caso é o Superior Tribunal de Justiça, é o STJ. É uma situação muito restrita que mais à frente nós vamos comentar sobre esse tema. Tema que nunca foi deferido no Brasil. Nós não temos nenhuma jurisprudência favorável no Brasil. Tá? Na sequência, falamos já dos fundamentos, manutenção da ordem pública, preservação, a possibilidade de desaforamento funciona como a questão da escolha da nova comarca. A orientação é que se vá para uma comarca da mesma região. Você está na região nordeste do seu estado, noroeste do estado, o juiz tenta pegar uma comarca maior, o tribunal escolhe uma comarca maior ali perto. Ou então, dependendo da contaminação, da parcialidade dos jurados, também pode se remeter o julgamento para a capital do estado. Se é do interior, vá para a capital. E se o julgamento for na capital, para uma das cidades ao redor da região metropolitana, ou mesmo até para uma cidade do interior que tenha capacidade física de receber aquele julgamento, certo? Sempre justificando os motivos, mostrando que aquela cidade, os jurados ali, como o fato não foi muito divulgado, ou cidadãos não se manifestaram, terão a devida imparcialidade para julgar o caso. Bom, investimos muito tempo aí na questão do caput desse artigo. Detalhe, podem acontecer desaforamentos sucessivos? Podem. Você desaforou para uma outra comarca, para um outro juízo, chegou lá o juiz, percebe que tem o mesmo problema, ou você identifica o mesmo problema, você pode pedir um novo desaforamento? Pode sim, peça um novo desaforamento, não tem problema. Pode acontecer um reaforamento, o processo voltar para a comarca de origem? Não, não pode, insustentável, já declarou que aquela comarca de origem não tem a imparcialidade, o processo não pode voltar, ok?
Há possibilidade de impugnação ao pedido de desaforamento? Há a possibilidade de impugnação, sim. Como é que funciona o pedido? Você protocola ele no tribunal, você pode fazer um pedido de liminar, o desembargador pode suspender o júri, tá? Para discutir o desaforamento. O juízo de origem vai ser intimado para prestar informações parecidas com a do habeas corpus, e as partes envolvidas, o Ministério Público, o assistente de acusação, o querelante, eles podem sim impugnar o desaforamento, ir dentro do processo no tribunal, peticionar, impugnando, falando que não concordam com o pedido. Bem interessante, né? Então, vamos na sequência, nós temos mais 4 itens dentro desse artigo para observar, são parágrafos. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. É uma regra, é um roteiro, né? O pedido tem que ser distribuído imediatamente, caráter de urgência, e terá preferência no julgamento na Câmara ou na turma. Parágrafo 2º. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento do júri. É o pedido de liminar. Se o relator observar e ver que é muito plausível a fundamentação da defesa, do Ministério Público, ele pode conceder uma liminar para suspender a realização do júri até que se julgue o mérito do pedido de desaforamento. Isso pode acontecer tranquilamente. Parágrafo 3º. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Caso a defesa que solicitou, como eu já disse anteriormente, o desembargador relator manda intimar o juiz para que ele se manifeste, né, apresente um relatório, apresente informações sobre a necessidade de desaforar o júri ou não. Parágrafo 4º. Na pendência do recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Então vejam, durante os recursos da pronúncia ou quando já feito o julgamento, já ocorreu o julgamento e o desaforamento ainda não foi julgado, você não poderá mais deferir, salvo se aparecer uma prova que demonstre com clareza a parcialidade dos jurados. Aí você pode pedir a anulação do júri, do julgamento e ainda o seu desaforamento. Bacana, né? Matéria importantíssima para o teu dia a dia dentro do tribunal do júri. Você vai enfrentar muita batalha onde você vai perceber e vai ver indícios, comportamentos sociais que mostram que aquele conselho de sentença não tem a devida parcialidade para julgar, a devida imparcialidade para julgar o seu cliente. Um forte abraço, fique sempre com Deus.